Olá, tudo bem? Hoje, dia 5 de fevereiro, e o tema da nossa devocional é modelo. A leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 39, do versículo 1 ao versículo 8. E o versículo-chave de hoje está em Isaías também, mas no capítulo 38, dos versos 2 e 3, que diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias toma três atitudes que achei muito estranhas. Enquanto estava doente, sabendo que ia morrer, ele clama ao Senhor em desespero por sua vida, argumentando que ele era fiel ao Senhor. Ele recebe então do Senhor a cura e ainda mais 15 anos antes de morrer. Depois, talvez por estar alegre com esse milagre e por pensar que nada mais o atingiria, ele então chama mensageiros desconhecidos da Babilônia e se torna negligente, expondo os tesouros do palácio e tudo o que o reino dele possuía. Então, ele é alertado pelo profeta Isaías de que as riquezas e até mesmo as pessoas do seu povo, da sua nação, seriam levadas para a terra dos visitantes, a Babilônia. E o que mais nos surpreende na história de Ezequias é que o rei fica tranquilo com a exortação do profeta, porque aquilo não aconteceria durante a sua existência, e sim com seus descendentes. Essas três atitudes relatam bem o nosso comportamento durante a nossa existência também. Quando algo nos aflige, queremos resolver logo a todo custo, recorremos a tudo e a todos. Resolvido o problema, muitas vezes nem nos lembramos de quem nos ajudou a solucioná-los e por vezes nem agradecemos. Restabelecida então a nossa autoconfiança, esquecemos a nossa fragilidade e nos expomos a situações de risco e tentações novamente. Por fim, devido ao nosso egoísmo, não nos preocupamos com o prejuízo que nosso pecado pode causar na vida dos outros. Ezequias, com certeza, não é um modelo a ser seguido, mas um bom exemplo do que não devemos fazer. É importante que durante a nossa vida desenvolvamos um relacionamento com o Senhor de forma que possamos nos adequar a seus planos, lembrar da nossa fragilidade diante do pecado iminente e ter consciência de que nossos erros podem causar consequências sérias àqueles que tanto amamos. Jesus é o nosso modelo. Imitá-lo é um desafio que leva a vida inteira. Hoje em dia, nós temos os chamados influencers. São pessoas, jovens, adultos, até mesmo crianças, que estão influenciando o modo de pensar de muitas pessoas. Muitas pessoas têm influenciado, muitas pessoas têm desejado seguir essa profissão nova de influencer, youtuber. Mas mal sabemos que, sendo influenciados por pessoas sem propósito, por pessoas sem temor a Deus, sendo influenciados por pessoas que gostam e amam as coisas deste mundo, nós estamos devagarzinho nos distanciando ainda mais do nosso Deus. E é triste porque muitas vezes nós deixamos filhos, nós deixamos pessoas expostas a esse conteúdo sem uma certa maturidade espiritual. E depois lá na frente, essa pessoa se desvia do caminho, essa pessoa desiste, desanima. Né? Eu conheço muitos e muitas pessoas que têm filhos, pessoas que estão há muitos anos na igreja, às vezes até líderes da igreja, que têm filhos, que quando chegaram na faculdade, se desviaram completamente do propósito. Isso é muito ruim, porque isso nos mostra que essas pessoas, esses jovens, estão sendo influenciados, estão tendo como modelo uma referência que não é Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo, sim, é o modelo perfeito a ser seguido. A ideia que o mundo passa hoje para
para as pessoas é que você tem que se sentir bem, é que você tem que fazer o que você deseja, é que você tem que fazer o que o seu coração manda. Até pastores vão dizer que você é uma pessoa sem pecado. Já ouvimos pregações por aí, cantoras falando por aí que nós não temos pecado, que nós somos santificados e agora nós podemos fazer o que a gente quiser. Está errado, está errado. O nosso modelo é Cristo Jesus. Jesus foi obediente ao Pai. Jesus, ele se sacrificou por nós. Jesus, ele manteve longe de coisas e de pessoas para poder viver em santidade. Jesus, ele se absteve no deserto antes de começar o seu ministério. Jesus, ele se afastou e não queria por perto dele, nos relacionamentos dele, os fariseus, que eram hipócritas, pessoas que tinham uma cara de religiosidade, mas por dentro era, como o próprio Jesus diz, era como se fosse túmulo, um túmulo bonito por fora, mas cheio de ossos podres por dentro. Então é muito interessante a gente pensar em Jesus, em pensar na maneira dele, na postura dele. Ele tirava tempo de oração, sozinho, chamava os discípulos para participar com ele dos momentos de oração, se doava, se entregava para as pessoas que mais necessitavam naquela época, e ele fugia da hipocrisia, ele fugia dessas pessoas que tinham influência, tinham um poder político, um poder religioso naquela época, mas ele se afastava desse tipo de pessoa porque ele sabia que aquelas pessoas eram hipócritas. Jesus é a nossa referência, o nosso modelo. Ele é exemplo de obediência, ele é exemplo de santidade, ele é exemplo de sacrifício, ele é exemplo supremo de amor. Ele nos amou e por isso ele se entregou por nós em obediência ao Pai. Ele amou muito mais o Pai primeiro, porque ele obedeceu ao Pai. Então nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. E por isso nós precisamos buscar a Deus em oração todos os dias. Por isso nós precisamos fazer devocional todos os dias, relembrar da palavra de Deus todos os dias, para que Deus seja o nosso modelo. Ezequias, se você conhece um pouco da história desse homem, você sabe que o filho dele, o sucessor dele no trono, infelizmente começou com um fracasso, fazendo pior do que as nações vizinhas faziam. Então é importante a gente ter Jesus como modelo. Não homens, não influenciadores por aí, mas Jesus ser a nossa referência. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o seu dia e que você seja movido por esse exemplo superior que é Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo como exemplo perfeito, como modelo perfeito a este mundo, para que a gente tivesse alguém, ó Deus, uma referência a ser seguida. Nos ajude, Deus, a sermos parecidos com Jesus. E que assim, ó Deus, como o apóstolo Paulo disse um dia, que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Que todos os dias, um pouquinho de cada vez, ó Deus, a gente se torne mais parecido com Jesus. Que Cristo encha a nossa vida e que a gente diminua, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia na presença de Jesus. Amém.